As noites mal dormidas trazem muitos prejuízos à população. Por isso, a gente precisa controlar e evitar os distúrbios do sono. Vamos saber mais a respeito do assunto? Estou aqui recebendo o doutor Cícero mais uma vez, aqui no Jornal do Piauí. Com muito prazer, doutor. Esteja bem-vindo aqui. Prazer meu, Joelson. Muito prazer. Como vai? Obrigado. Boa tarde aos nossos telespectadores. Boa tarde para o senhor também. E nós ficamos muito felizes de saber que o senhor pode nos ajudar a enfrentar esse problema que é o das noites mal dormidas. Tem muita gente sofrendo com insônia, doutor? Sem dúvida, hoje em dia é uma epidemia mundial os distúrbios do sono. Se estima que antes da pandemia da Covid, em torno de 20% a 30% da população tinha algum déficit, algum distúrbio do sono. E esse percentual aumentou muito em determinadas classes, como, por exemplo, em plantonistas, e em determinadas profissões chega a 40%, 45% hoje. Então, você imagina 40% da população com algum distúrbio do sono, isso pode levar a algum problema mais na saúde, mais na frente. 40%, realmente é um dado chama muita atenção. Ainda vamos falar sobre quais são as principais consequências, explicar um pouco como é que funciona o ciclo do sono, a começar aqui pelas informações na tela do nosso Jornal do Piauí. Esse é interessante, quantidade de horas de sono que a gente precisa dormir numa classificação de acordo com a idade, doutor Cícero. Joelson, isso é muito importante. Vamos focar aqui inicialmente no adolescente, entre 14 e 17 anos. Tá. O ideal é o que está escuro, de 8 a 10 horas por dia. Tá. Eu não conheço em Teresina e no meu ciclo de amizade incluso qualquer pessoa que tenha 14, 17 anos que esteja dormindo pelo menos de 8 a 10 horas. Se admite entre 7 e 11 horas. Então, para que as pessoas tenham um conhecimento, o que está em escuro é o ideal, é o mundo dos sonhos. Para o que está em claro, são horas aceitáveis de sono. E o que está em amarelo, fora do azul claro e escuro, é o que não está aceito. Então vamos lá, o senhor falou sobre o adolescente que está aqui nessa faixa, né? Daqui, entre 8 e 10 horas de sono. Isso. 8 e 10 horas de sono seria mais ou menos ele dormir por volta das 9 da noite e acordar às 7 da manhã, 9 horas. E aí vem a primeira dica que a gente dá para as mães. Se você tem um filho adolescente, como ele tem dificuldade para dormir cedo, porque isso faz parte do processo da adolescência, o ideal é que o teu filho não estude no período matinal. Uhum. O ideal é que todos os adolescentes estudem sempre no período da tarde, porque para que ele consiga dormir entre 8 e 10 horas, se ele estuda de manhã, ele tem que acordar às 6 horas da manhã, pelo menos. 6 horas da manhã, menos 8, ele teria que já estar dormindo às 22 horas, às 10 da noite. Praticamente impossível no mundo de hoje. Isso para respeitar o limite mínimo, né? Mínimo. O máximo. O que a gente aceitaria seriam 7 horas. Então, ele teria, para acordar às 6, teria que 11 horas já estar dormindo. Não é ir para a cama às 11, é já estar dormindo às 11. Isso é muito importante. Agora, dificilmente vai se encontrar escolas, porque normalmente os teresinenses têm esse hábito do turno da manhã. Né? A maioria dos pais quer matricular os seus filhos no turno da manhã. Quem tem interesse em matricular à tarde geralmente tem dificuldade porque não forma turmas. Esse talvez seja uma mudança de hábito importante para a cidade de Teresina. A gente aconselha, a gente como médico do sono, a gente sempre aconselha que as crianças pequenas estudem no período matinal. E os adolescentes sempre à tarde, porque o adolescente, ele tem uma limitação, ele não consegue dormir mais cedo, não é porque ele não queira, é que a melatonina, que é o hormônio do sono, no adolescente ela só vem mais tarde. Então não tem nada a ver com o estímulo. O estímulo piora, agrava essa dificuldade de dormir cedo. Mas a melatonina vem para sinalizar o horário do sono no adolescente só depois de meia-noite. Então, como é que esse adolescente vai conseguir dormir 10 horas, 10 e meia da noite? Então, coloca o teu filho adolescente para estudar à tarde. Né? Eu tenho existem já escolas aqui em Teresina que têm classes abertas para adolescentes à tarde. Especificamente à tarde, já observando esse tipo de rotina. Sim, fisiologicamente o adolescente tem que estudar à tarde. Olha, dica importantíssima. E agora temos outras aqui, informações para você. Uma é essa aqui, a explicação desse ciclo do sono que precisa ser respeitado, né, doutor? Sim, sem dúvida. Imagina que você viu o quadro anterior e você diz, poxa, doutor, eu estou dormindo a quantidade de horas que eu necessito, mas mesmo assim eu acordo cansado. O que pode estar acontecendo? A resposta pode estar nesse quadro. Bom. Você pode estar tendo um problema na qualidade do seu sono. A gente tem o sono que é leve, que é a transição entre estar acordado e estar dormindo, que deve ser em torno de 10% da sua noite. Um sono médio, que a gente chama de profundidade média. Depois um sono profundo e um sono REM.
Essas duas fases são as duas fases mais importantes e elas devem corresponder a aproximadamente a metade da noite, 45%, 50%. Se você passa 70%, 80% da noite num sono leve e intermediário, você não vai descansar, mesmo que você durma 8, 10, 12 horas seguidas. Então, duas dicas importantes. Atenção à quantidade de horas que você tem que dormir e se isso está sendo obedecido, se você mesmo assim está acordando cansado, provavelmente a resposta está na qualidade do seu sono. Você não está aprofundando o sono. E por que você não está aprofundando? Aí existem inúmeras causas, desde efeito de medicações, estresse, depressão, apneia do sono, inúmeros casos que tem que ser avaliado de caso a caso. Aí é o estudo da rotina por um especialista que vai ajudar. O especialista vai procurar por que você não está aprofundando o sono. Pode ser ronco, apneia, essas coisas? Apneia, insônia, síndrome das pernas inquietas, efeito colateral de medicações, estresse, ansiedade, tudo isso, depressão, que é uma causa comum também. Existe a possibilidade de alguém dormir mais do que 45% do seu sono, entre profundo e sono REM? Isso é possível? É possível, em alguns casos sim. Vou te dar um exemplo. Eu passo a noite viajando no ônibus ou no avião. E aí eu dormi horrível naquela noite. Na noite seguinte, provavelmente eu vou fazer mais se eu tenho um sono de boa qualidade, o meu organismo vai fazer um percentual maior dessas duas fases mais importantes do sono para recuperar o que eu perdi na noite anterior. Isso não é um problema, né? Não é um problema. Isso aqui não é uma regra que tem que ser só nesse percentual. Não, absolutamente. Muito bem. Então vamos trazer agora sobre imunidade. Você pode pensar que não, mas afeta sim a imunidade. E trazer também sobre a importância do crescimento do sono, né? O crescimento das pessoas, das crianças, para a fase de juventude, fase adulta, entra na contabilidade desse crescimento o sono perdido? Joelson, aquilo que a gente mostrou anteriormente, que a gente tem as fases do sono, aquele sono profundo, é só ali que a gente libera o GH. GH é o hormônio do crescimento. Só se cresce se a gente tem o GH. Se eu não atingir aquele sono profundo, eu não vou ter esse processo de crescimento aqui. Então, para as mamães aí que gostam de cama compartilhada, o filho dormindo ali, isso compromete o sono profundo. Criança que ronca, que tem adenoide, criança que é super exposta a telas, como iPads. O que acontece? O sono profundo não vem no percentual adequado, não libera o GH e você vai ter um comprometimento do crescimento. Tanto que as crianças que têm hipertrofia de adenoide são crianças magrinhas e geralmente baixinhas. Depois que você tira a adenoide, você faz a remoção cirúrgica, geralmente elas conseguem desenvolver porque elas conseguem atingir a fase profunda do sono. Impressionante. Imunidade, doutor, de que maneira afeta? Da mesma forma que o GH que nós comentamos anteriormente, as imunoglobulinas, lembra lá da época da Covid? IgG, IgM, sim. IgG e IgM são imunoglobulinas, elas também só são produzidas no sono profundo. Se eu não aprofundo o sono, eu não produzo imunoglobulinas, vou adoecer mais, vou gripar mais, vou ter mais infecções. E o controle do peso? Muita gente faz essa relação também, né? De que maneira que essa qualidade do sono pode garantir um controle do peso ou de que maneira ter um peso dentro daqueles parâmetros estabelecidos como peso saudável pode colaborar para eu ter um sono de qualidade. Joelson, a maior parte das pessoas diz assim, eu quero perder peso. Estou acima do peso, estou com a barriguinha, quero perder. O que eu vou ter que fazer? Todo mundo só pensa fazer dieta e atividade física. Ninguém fala do sono, né? Você sabe que existem duas substâncias que são inimigas. Uma é a grelina e a outra é a leptina. A grelina, ela dá fome. E a leptina, ela dá saciedade. Então, se você tem uma leptina alta, você é aquela pessoa que vai ali, come um pouquinho, já está satisfeito, já para de comer. Se você é uma pessoa que tem a grelina alta, é aquela pessoa que vai num rodízio e o dono da churrascaria manda o cara embora, que o cara não quer parar de comer, né? E elas são inimigas. É como um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, um Atlético e Cruzeiro. Quando uma está alta, a outra está baixa. Quem dorme bem e dorme suficiente tem muita leptina, sacia fácil e tem pouca fome, come menos. Então, o sono é essencial para o controle do peso. Pessoas que dormem pouco ou dormem mal são pessoas que têm a proporção inversa. Muita grelina, muita fome e pouca saciedade. Então, é o cara que vai falir a churrascaria no rodízio. Vai assaltar a geladeira. Vai assaltar a geladeira. Então, o sono é essencial. Então, o controle de peso são 3 coisas. Alimentação, atividade física, mas também dormir bem.
Dormir bem. Então, se está dormindo bem, não significa que você está parado sem fazer atividade e está ganhando peso. Pelo contrário. Pelo contrário. Isso é interessante. Todos os estudos mostram que quem negligencia o sono pode ir para a academia, mas não consegue perder peso. Isso é muito interessante. Bom, vamos falar agora a respeito de uma questão importante e também muito comum nos tempos atuais. O Alzheimer e problemas dessa ordem também tem ligação com o sono? Ou pode ter? Essa gravura é perfeita para ilustrar isso. O sono, ele faz no cérebro da gente como se fosse uma limpeza. Nós estamos aqui falando agora de sono, mais tarde a gente vai trabalhar, a gente vai fazer outra coisa. E durante o dia o nosso metabolismo está funcionando, a gente está acumulando um lixinho que fica no nosso cérebro. Todas as atividades que a gente faz durante o dia, isso gera metabólitos que no final do dia eles têm que ser purificados. O acúmulo desses metabólitos, desse lixo celular ao longo da vida, que é uma das causas da doença de Alzheimer. Só que esse lixo, ele só é limpo, só é purificado no sono REM, que é uma das fases mais profundas do sono. O que acontece? Se eu não durmo bem, não atinjo essa fase, eu não faço essa limpeza aqui do cérebro durante a noite. Imagina um dia, 5 dias, 10 anos, 20 anos, 30 anos acontecendo isso. Lixo acumulado. Isso vai gerar um processo inflamatório que é uma das causas da doença de Alzheimer. Isso quer dizer que eu tenho uma balada para ir na sexta-feira, eu não vou porque eu não vou limpar o meu cérebro na sexta-feira. Não é assim. Você não vai deixar a sua vida social por isso. Nós estamos falando de privação crônica de sono. Coisas que... Um cara que é médico e dá plantão 3 vezes na semana durante 40 anos da vida dele, ou é um cara que é vigilante, ou é um cara que tem insônia, que tem apneia do sono, ele vai pagar um preço, um risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer na terceira idade. Não vai ter uma velhice saudável do ponto de vista mental. Não é um único fator, claro. A doença de Alzheimer ela é multifatorial, ela depende de tendência genética, de estimulação cognitiva durante a vida, de atividade física, de dieta, mas o sono é um dos fatores, pesa com certeza. Falar um pouco sobre hipertensão e problemas cardíacos. Dormir bem pode me ajudar a proteger a minha saúde cardíaca? Talvez essa seja a informação mais importante. A hipertensão arterial é a maior causa de morte nos Estados Unidos desde 1914, à exceção de 1918. Sabe o que aconteceu em 1918? Primeira Guerra Mundial. Não foi por isso. Foi por causa da epidemia da gripe espanhola, em 1918. Só em 1918 que não houve mais mortes por hipertensão arterial nos Estados Unidos, desde 1914 até os dados atuais. E a Academia Americana do Coração determina todo ano os 8 fatores mais importantes para a gente proteger o nosso coração e a nossa pressão, ter uma pressão arterial boa. E, de uma forma inédita, em 2022, a partir de 2022, entre os 8 fatores mais importantes, ela incluiu o sono. Então, se você tem um coração, se você tem pressão alta, se você não quer morrer do coração, existem as 8 dicas mais importantes. Pergunte ao seu cardiologista, mas entre as 8, dormir bem. Então, insônia, apneia, dormir menos do que o que você precisa, ter um sono de má qualidade, tomar medicações que atrapalham no teu sono, tudo isso vai ter uma repercussão no teu coração. E isso não sou eu que estou dizendo, a Academia Americana do Coração determinou e instituiu isso. Foi um avanço desde 2022. Então você imagina, eu acho que pouca gente... Você sabia disso? Não. Entre os 8 fatores mais importantes, o sono está entre os 8. Olha, é muito importante que a gente possa cada vez mais conservar o espaço, o tempo do sono, e o tempo do sono é à noite, né? Ninguém resolve mais nada à noite, é preciso dormir à noite para se proteger durante o dia. Você escutou na sua infância aquela história, Deus ajuda quem cedo madruga, quem dorme é visto como preguiçoso, né? Tal. E às vezes você compromete por questões profissionais, por outras questões, o teu tempo de sono, e vai pagar um preço lá na frente. 10 anos depois você vai ter um infarto e a pessoa vai dizer, sabe fulano de tal, infartou. Mas infartou por quê? Existem outros fatores, mas um que deve ser levado em consideração é o sono. Doutor Cícero, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Me sigam nas redes sociais, @SeuMédicoDoSono. Tem muito conteúdo lá para vocês. @SeuMédicoDoSono. Tudo junto, @SeuMédicoDoSono. Muito bem, doutor. Obrigado, doutor Cícero. Obrigado a você. Obrigado mesmo.